Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre Atlântida. Atlântida é uma ilha lendária, o continente cuja primeira menção conhecida remonta a Platão em suas obras Timeu, a Natureza e Critias ou Atlântida. Nos contos de Platão, Atlântida era uma potência naval localizada para lá das colunas de Hércules, que conquistou muitas partes da Europa Ocidental e África 9.000 anos antes da Era de Solon, ou seja, aproximadamente 9.600 anos antes de Cristo. Após uma tentativa fracassada de invadir Atenas, Atlântida afundou no oceano em um único dia e noite de infortúnio. Estudiosos disputam se e como a história ou conto de Platão foi inspirada por antigas tradições. Alguns investigadores argumentam que Platão criou a história mediante memórias de eventos antigos, como a erupção de Tera ou a Guerra de Troia, enquanto outros insistem que ele teve inspiração em acontecimentos contemporâneos, como a destruição de Relique em 373 a.C. ou a fracassada invasão ateniense da Sicília entre 415 a.C. e 413 a.C. A possível existência de Atlântida foi discutida ativamente por toda a antiguidade clássica, mas é normalmente rejeitada e ocasionalmente parodiada por autores atuais. Embora pouco conhecida durante a Idade Média, a história da Atlântida foi redescoberta pelos humanistas na Idade Moderna. A descrição de Platão inspirou trabalhos utópicos de vários escritores da Renascença, como Francis Bacon em Nova Atlântida. Atlântida ainda inspira a literatura, da ficção científica a gibis e o cinema. O seu nome tornou-se uma referência para todas e quaisquer suposições sobre avançadas civilizações pré-históricas perdidas. O tema Atlântida tem dado origem a diferentes interpretações, das céticas às mais fantasiosas. Segundo alguns autores mais céticos, tratar-se-ia de uma metáfora referente a uma catástrofe global, identificada ou não com o dilúvio, que teria sido assimilada pelas tradições orais de diversos povos e configurada segundo as suas próprias particularidades culturais. Consideram também que a narrativa se insere numa dada mitologia que pretendia explicar as transformações geográficas e geológicas devido às transgressões marinhas. Há diversas correntes de teóricos sobre onde se situaria Atlântida e sobre quem teria sido os seus habitantes. A lenda que postula Atlântida, Lemúria e Mu como continentes perdidos, ocupado por diferentes raças humanas, ainda encontra bastante aceitação popular, sobretudo no meio esotérico. Alguns teóricos sugerem que Atlântida seria uma ilha sobre a dorsal oceânica que, no caso de não ser hoje parte dos Açores, Madeira, Canárias ou Cabo Verde, teria sido destruído por motivos bruscos da crosta terrestre naquele local. Essa teoria baseia-se em supostas coincidências como a construção de templos em forma de pirâmide na América, semelhante às pirâmides do Egito. Fato que poderia ser explicado com a existência de um povo no meio do oceano que separa essas civilizações, suficientemente avançado tecnologicamente para navegar até a África e a América para disseminar os seus conhecimentos.
Esta posição geográfica explicaria a ausência concreta de vestígios arqueológicos sobre este povo. Alguns estudiosos dos escritos de Platão acreditam que o continente de Atlântida seria, na realidade, a própria América, e seu povo culturalmente avançado e coberto de riqueza seria o povo Chavin da Cordilheira dos Andes, ou os Olmecas da América Central, cujo uso de ouro e pedras preciosas é confirmado pelos registros arqueológicos. Terremotos comuns nessas regiões poderiam ter dado fim a essas culturas, ou pelo menos abalado de forma violenta por um período de tempo. Através de diversos estudos, alguns investigadores chegaram à conclusão que Tiwanaku, localizada no Planalto Boliviano, seria a antiga Atlântida. Essa civilização teria existido de 17.000 a.C. a 12.000 a.C., numa época em que a região era navegável. Foram encontrados portos de embarcações em Tiwanaku, faltando escavar 97,5% do local. Para alguns arqueólogos e historiadores, Atlântida poderia ser uma mitificação da cultura minoica que floresceu na ilha de Creta até o final do século XVI. Os ancestrais dos gregos, os micênicos, tiveram contato com essa civilização culturalmente e tecnologicamente muito avançada no início do seu desenvolvimento na Península Balcânica. Com os minoicos, os micênicos aprenderam arquitetura, navegação e o cultivo de oliveiras, elementos vitais da cultura helênica posterior. No entanto, dois fortes terremotos e maremotos no mar Egeu destruíram as cidades e os portos minoicos, e a civilização de Creta rapidamente desapareceu. É possível que as histórias sobre esse povo tenham ganho proporções míticas ao longo de séculos, culminando com o conto de Platão. Uma formulação moderna da história da Atlântida e dos Atlantes foi feita por Helena Blavatsky, fundadora da Teosofia. No seu principal livro, A Doutrina Secreta, ela descreve em detalhe a raça Atlante, o seu continente e a sua cultura, ciência e religião. Existem alguns cientistas que remetem à localização da Atlântida a um local sobre a superfície da Antártida. Então, pessoal, essa história de Atlântida mexe muito com a imaginação, bem como outras histórias, né, como Lemur e Mu, e vale a pena pesquisar sobre o assunto, assim, pelo menos para quem gosta do assunto mistério. Muito obrigado pela atenção de todos e até um próximo vídeo.